Mais da metade dos brasileiros admite que entende pouco ou nada sobre dinheiro. E isso explica por que tanta gente ganha, mas não constrói patrimônio. Quase 80% das famílias estão endividadas, e isso não é só um problema de renda, é um problema de educação financeira. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café, Mercado e Negócios. Se você gosta de conteúdo sobre economia, investimentos e negócios, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum episódio. Hoje vamos falar de um tema que impacta diretamente a vida de todo mundo: educação financeira, carreira e construção de patrimônio. E para esse episódio, a gente conta com a parceria do Cafeto Roastery, nosso parceiro aqui no Café, Mercado e Negócios. A Cafeto é uma torrefação de cafés especiais de alta qualidade com uma curadoria rigorosa, focada em entregar o melhor do grão à sua xícara. Quer transformar o seu momento de café em uma experiência superior? Cafeto. Nós já estamos aqui tomando o nosso, né, Muito amiga? bom. E para isso, a gente trouxe um convidado para conversar para ter essa conversa aqui com a gente. Nós estamos recebendo o Lucas Silva, professor de finanças, planejador financeiro e alguém que já ajudou 115 mil pessoas a entrarem e crescerem no mercado financeiro. Lucas, seja muito bem-vindo. E eu já fui pegando aqui o café, já fui me antecipando, que eu queria presentear você com café da Cafeto para você tomar aí no seu café de domingo com a sua família. Muito obrigado. Eu até falei antes, fora do ar, aqui é uma carinha de domingo esse café, é um cheiro maravilhoso. Então vai estar domingo lá em casa comigo, com a minha família, certamente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo café que eu não esperava. E espero poder contribuir um pouquinho para esse conteúdo de vocês. E antes de mais nada, dar os parabéns para vocês. Assim, fazer conteúdo, nós vivemos disso aqui desse lado. Fazer conteúdo não é nada fácil, né? Fazer conteúdo envolve decisão e, em geral, com uma recompensa muito, muito longe. E mesmo assim, algumas pessoas insistem em fazer conteúdo. Nem sempre a gente está nas melhores condições físicas, nem sempre nas melhores condições mentais, mas a gente vai lá, simplesmente continua fazendo conteúdo. E, de novo, com uma recompensa que às vezes caramba, vai vir, né? Vai chegar. Mas parabéns, eu acho que quanto mais informação a gente levar para mais pessoas, a gente vai transformando o mundo. Não é em outubro agora que o Brasil vai ser transformado com o presidente A, B ou C, mas por meio de ações como essas que inspiram 5, 10, 20 mil, quem sabe 50 mil, e a gente vai transformando do nosso jeito o país, o nosso mundo, o nosso bairro, a nossa cidade. Então, parabéns, não é fácil fazer conteúdo, então parabéns por isso e espero que eu consiga ajudar um pouquinho, levando também um conteúdo bacana pra galera e obrigado pelo café. Perfeito, que incrível. Lucas, Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. Que é um prazer te receber no café. Como é que a gente deixa o café de pé aqui, será? Vamos deixar aqui. Os patrocinadores tem que ser exposto, patrocinador. Sim, Vamos nosso deixar aqui parceiro assim, aqui. ó. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Kelly. Muito obrigado. obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, a gente quer conhecer um pouquinho quem é o Lucas, né? A gente quer começar pela sua trajetória. Como surgiu a decisão de trabalhar com educação financeira? Em qual momento você decidiu formar profissionais para o mercado financeiro? Né? Qual que é o ponto de virada aí na carreira? E você vai contar para a gente como que foi essa decisão. Qual que é a trajetória? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho em 2006, quando eu entro no antigo Banco Real. Quando a gente começa a falar os bancos que não existem mais, a gente vai entregando um pouco a nossa idade, né? Mas, enfim, vamos lá. Também sou oriunda do Banco Real, então, viu, gente? Em 2006 eu entro no Banco Real de caixa, e ele tinha sido a minha entrada no mercado financeiro. O mercado financeiro, acho que você sabe disso, mas está entre as carreiras top 3, dependendo do estudo que você vai pegar, top 5 mais bem pagas no país hoje. E eu percebi muito claramente aquilo, porque eu, antes de entrar no Banco Real em 2006, eu era office boy, então eu ganhava R$350 de office boy. E fui de caixa no Banco Real, ganhando na época 1.800, mais 1.000 de ticket. Ou seja, eu saí de 350 para 2.800. Eu tava literalmente rico, né? E, entrei naquilo ali, só que eu vi em poucas semanas que eu ia ser demitido, porque eu não era nada comunicativo, eu não era bom em vendas, por consequência, né? Já quem não é comunicativo fica mais travado. E aí caramba, eu não quero voltar a ser office boy, que é o que eu mais ou menos sabia fazer. E eu tô rico aqui no banco ganhando 2.800, e como é que eu posso não sair daqui? E então eu fui percebendo que no mercado financeiro tem algumas chancelas
que você vai fazendo, que são as certificações financeiras, que são provas que você faz que atestam sua habilidade técnica. E eu entendi que aquilo podia ser atalhos para eu ser referência técnica e ter a habilitação. Falei assim, olha, beleza, eu não sou hiper mega comunicativo, mas se eu tiver mais certificações, eu acho que reduz a chance de me demitirem. Mais ou menos eu pensei isso naquela época, meio que sozinho, assim. Então, fui fazendo muitas certificações e aquilo teve um poder transformador na minha vida. Não é sobre certificações especificamente, mas sobre a educação e estudo, né? E aquilo foi transformando. Eu tenho uma frase que eu uso nas palestras hoje, que a educação ela é o superpoder dos adultos. Por que eu acho que a educação é o superpoder dos adultos? Porque foi o meu superpoder. A educação ela foi me dando tanta autoconfiança, tanta sabedoria interna, tanta robustez. E só um detalhe, eu não sou inteligente, só que eu estudei muito. E isso vai te dando confiança, então isso foi fazendo eu falar mais, mais e mais. Os meus colegas começaram a me chegar como autoridade e eu falei, caramba, eu posso crescer na minha carreira por conta disso. Por conta de conhecimento. Então eu fiz 11 certificações financeiras, depois eu fiz 13 MBAs e fui vendo que aquilo... Eu fui, entre aspas, não sei se o termo mais correto é esse, me perdoem se pegar esse corte, não é bem, me curando da minha incapacidade de me comunicar. Porque eu vi que eu podia treinar para me comunicar melhor. E aí, onde é que entra a questão de ajudar pessoas com educação financeira? Foi que, e ao construir isso, eu falei assim, poxa, tem um monte de tímido como eu que sofre, que nem eu sofria. Tem um monte de tímido como eu que não está fazendo uma carreira aqui no mercado financeiro e poderia fazer. Deixa eu falar com esses caras que isso é legal, que eles têm uma alternativa. Que não é porque você nasceu tímido que você tem que morrer tímido. Né? Você vai ser tímido, você vai treinar para situações que você consegue demonstrar o que você precisa naquele momento. E então, eu comecei a ajudar pessoas a fazer as provas que eu tinha feito. Né? Os meus colegas, peguei um flip chart assim, no final de semana, no sábado, foi minha primeira, entre aspas, turma. 8 pessoas num sábado, as 8 passaram e vieram naquela semana seguinte. Lucas, obrigado por isso, eu tô muito feliz. Aí eu comecei a enxergar que talvez eu quisesse fazer aquilo por mais tempo, e aí comecei a ajudar mais e mais e mais pessoas, primeiro por uma outra empresa como professor contratado, depois as coisas foram acontecendo, então em 2018 eu saio para abrir a LS Educação, já andei bastante no tempo aí, né, mas passei por outros bancos também, mas enfim, depois de 2018 eu saio para abrir a LS Educação, que é essa nossa empresa hoje, que daí chegamos, depois de 7 anos, em 115 mil pessoas que a gente colocou para dentro do mercado financeiro. Então, aqueles 8 que um dia eu queria simplesmente dizer para os caras, olha, tu consegue coisas bem legais, mesmo se eventualmente tu não é inteligente, mesmo se eventualmente tu não é hiper mega comunicativo, deixa eu te dizer que tem um caminho que foi o que eu consegui achar meio que por sorte. Então, o caminho de educação financeira para ajudar pessoas nasce disso, nasce de uma resposta que eu tive para mim mesmo, que eu consegui transformar a minha vida, quem eu sou, e depois fui ajudando pessoas pertinho de mim. E hoje a gente chega nesse número gigante, mas a transformação, a virada de chave foi por isso. Eu consegui enxergar que aquilo era um superpoder, Kelly. E assim, a gente percebe que muitas dessas pessoas, até que acabam estudando ou para uma certificação, ou enfim, né, um curso ali de educação financeira, acaba se apaixonando, às vezes nem é para entrar no mercado financeiro, né, é para aprender a cuidar das finanças, Perfeito. Que é um tema aqui que a gente vai falar também, né, da educação financeira como um todo. E se apaixona tanto, né, pelo mercado financeiro, por aprender ali, né, a cuidar das próprias finanças, e percebe que no mercado financeiro existe ali uma oportunidade, inclusive, de crescer a renda, né? Perfeito. A gente, como você falou, é das profissões que são mais bem pagas, e existe essa possibilidade, né? Eles enxergam essa possibilidade de entrar no mercado financeiro, né? E poder acessar e desenvolver e crescer, né? Muito bacana a história, né? E é louco porque assim, né? Às vezes não só por carreira, mas quando a gente consegue, e vocês têm clientes que certamente vivem essa realidade, quando a gente consegue ajudar as pessoas a ter um controle melhor Sim. dos seus orçamentos, isso no final do dia é qualidade de vida para eles e para a família deles, né? Porque dinheiro não compra saúde, mas compra um bom plano de saúde. Sim. Né? Comprar um leito no melhor hospital de São Paulo, ou seja, lá de onde a pessoa esteja. Dinheiro não compra tempo, mas consegue fazer com que uma pessoa que, ao invés de pegar 2h30 de ônibus, consiga comprar o seu carro organizado e levar 1 hora para o trabalho, ao invés de 2h30.
Ou seja, nessa brincadeira de volta ganha 3 horas de vida. Então, o dinheiro serve para que a pessoa tenha liberdade e qualidade de vida. E educação financeira, que é um braço depois, assim, né? Um passo seguinte de educação, eu acho que ele leva exatamente para esse lugar. Então, acho que o trabalho de vocês, o nosso trabalho aqui, de uma certa forma também, é entregar qualidade de vida para as pessoas. Para que as pessoas não caiam, por exemplo, tá na moda, né? Mas o Banco Master, depois de amanhã, quando sair esse episódio, provavelmente já tenha caído mais um, que sabendo de uma treta que tá rolando de mais um banco. Então, assim, a gente, quanto mais educação financeira, a gente consegue entregar para as pessoas, e a educação, menos risco elas vão ter. E a educação financeira, eu acho que ela traz também para as pessoas, porque o brasileiro tem um pouco de ver o dinheiro de uma forma ruim, né? Você já percebeu? Às vezes as pessoas, elas... Ou, às vezes, eu já ouvi gente falar assim, ai, Vanessa, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar mais, ter uma condição um pouco melhor do que da origem que eu vim, eu me sentia culpada, eu me sentia mal por estar ganhando mais ou por hoje ter uma condição melhor. Então, a educação... Eu falo educação financeira tinha que vir nas escolas mesmo, porque as pessoas crescem sem saber trabalhar com dinheiro, lidar com dinheiro, então às vezes acaba tomando decisões ruins por não saber sair daquela situação, por não saber que é importante ter uma reserva de emergência, por não saber... E às vezes até porque elas querem se livrar do dinheiro, então às vezes as pessoas elas veem o dinheiro como algo ruim. E não é exatamente o que você falou aqui, ele não compra saúde, mas ele compra um bom plano de saúde. Ele não vai trazer, né? As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro é bom, te traz liberdade, te traz possibilidades. Perfeito. Então, você aprender a educação financeira, ela traz isso também. Você começa a lidar melhor com o dinheiro e não ver ele como um problema, ver ele como um meio de você acessar suas conquistas, seus sonhos, as coisas que você quer. E por mais que às vezes pareça algo egoísta, né? Tipo, o dinheiro me proporciona que eu conquiste os meus sonhos. Eu gosto sempre de falar também por uma outra visão. Quando você tem condições financeiras, você, consome mais. Então, você gera minimamente mais imposto. Falando de uma questão básica. Você vai gerar mais emprego. Mas beleza, você tá falando de coisas indiretas. Mas pensa aqui, dentro da casa. Se o cara tem mais condições, ele vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa. Sim. É uma renda direta que está sendo gerada. Às vezes 2, eventualmente. Tem uma criança pequena, tem uma babá que trabalha lá. Além de uma pessoa que é o seu empregado ou empregada doméstica. Já são 2 pessoas de forma direta que você está provendo renda. Não como um favor, tá? É uma troca, né? Não, é uma troca. Ela está prestando um serviço, né, para você. Mas é renda gerada. Além disso, o consumo que eu tinha dito ali, aí você fala assim, mas tem um monte de rico que não gasta. Mesmo que ele não gaste e eventualmente guarde todo o seu dinheiro, que é uma hipótese que não existe, mas guarda todo o seu dinheiro, o dinheiro guardado, ele gera, funding, né? O dinheiro guardado, ele é reserva para que se financiem outras coisas na economia. Projetos, né? Então, assim, é bacana, tem que fazer grana, não só pela pessoa, mas tu gera no entorno um efeito dominó de mais pessoas também, com melhores condições por conta tua. A economia é muito melhor se se a renda fosse muito mais bem distribuída, se todo mundo buscar ter uma renda maior. Atividade, né? E ter uma renda. E sabe o que é muito louco? Tem um amigo meu, amigaço, assim, tem um escritório de assessoria hoje, tipo de vocês e tal, e a gente tava almoçando esses dias. E ele veio uma criação parecida com a minha e tal, nós estávamos almoçando na terça-feira ou quarta-feira, agora não lembro, semana passada. E ele tá com 2 filhos agora, a filha dele, segunda, nasceu junto com o meu. Então, ele tá com uma menina de 6 meses e tem um menino de mais idade. E ele falou assim, a gente tava falando sobre a rotina, né? E aí, de manhã, como é que é essa aqui dele? Eu tô com... E em casa, tem alguém te ajudando? Tem uma pessoa que cuida da casa. E daí eu tô com uma... E ele tem boas condições. Eu tenho uma babá durante o dia e uma enfermeira que dorme de noite. Então, ele fala assim, é estranho, né? Eu tenho vergonha de te contar isso. Aí mas peraí, a gente tem condições boas, os dois. Eu tenho algumas estruturas parecidas lá. Não, eu tô te contando pra ti eu conto, mas eu tenho vergonha. E, tu não deu golpe em ninguém e contratou 3 pessoas. Tu fez um negócio que deu certo. Você trabalhou direitinho, ganhou de forma tá gerando renda e tá gerando emprego. Essas pessoas que estão ali trabalhando para ele, tá dando graças a Deus ele ter condição de contratar. Eu lembrei disso agora, Vanessa, quando tu me falou que às vezes a gente tem vergonha de fazer grana, né? E eu acho que é um pouco da... A gente tem vergonha, às vezes, de querer mais, né?
de ter um objetivo, de sonhar, De de ter um sonhar objetivo. grande. E é isso que a gente precisa deixar para trás, né? Não tem. Prosperar é bom. Prosperar é ótimo, Uhum. né? Para todas as pessoas que têm entorno, inclusive. Com honestidade, com Não, caráter, gerando ali, tendo uma atividade. É bacana isso, né? É importante Perfeito. isso. Né? E a educação ter financeira, a consciência. Aí a gente entra no tema da educação de fato, né? A gente já entrou, já falou aqui um Uhum. pouquinho. E aí você comentou também aqui no início a questão da gente gerar conteúdo, né? Aham. Aqui para a internet, enfim. E porque hoje, com tanta informação, né? Que hoje a gente vê que tem muita informação, inclusive na internet, né? A educação financeira ainda não chega na prática na vida das pessoas. Né? O que O que você acha? que você acha? Qual que é o seu ponto de vista em relação, né, à experiência de tantos anos que você tem? Acho que não é divertido. 2, você vai ter que abrir mão de prazeres no D mais 0, né? No hoje, Perfeito. para colher coisas lá na Lá frente. na frente. 3, porque em geral vai ser um papo. Só tem 2 meios para equilibrar ou melhorar um orçamento de uma família. Ou você aumenta a renda, em geral o cara tá esgoelado trabalhando lá, né? E cara, não tem como, Lucas, tal. Ou você vai na parte mais difícil, que é cortar despesa. Aí você vai chegar para uma chefe ou para um chefe de família e vai dizer, olha, você vai chegar nos seus filhos, alguns luxos vão ter que ser eventualmente cortados. Ninguém gosta desse assunto. Então, em geral, sabe quando... Eu não fumo, tá? Mas o cara vai lá comprar cigarro e no verso da carteira tem aquelas fotos lá. E o cara assim, esse aqui dá isso aqui. Me dá aquele outro que dá... esse de câncer eu não quero. Me dá aquele outro que dá dor de cabeça. Sei lá, o cara quer fugir dos problemas maiores. Eu acho que educação financeira é um pouco disso. Não é legal. Não é divertido. Você vai ter que fazer... abrir mão de algumas coisas para reequilibrar, para equilibrar o seu orçamento. Então, em geral, o cara vai pulando, vai passando para frente. A dieta tu começa sempre na segunda, né? A academia tu começa sempre na segunda. Ou se é em novembro, vai começar sempre em janeiro. Se é janeiro, vai começar depois do carnaval. Entende? Então, assim, acho que a educação financeira passa muito por isso. E Perfeito. porque, de novo, vai doer. Só que as pessoas... Aí tem outro ponto também. Acho que nós somos razoavelmente jovens em, entre aspas aqui, estabilidade. Né? Até o início da década de 90 se confiscava dinheiro da poupança. Depois disso, a gente vive crise após crise e não sabe a que momento que vai vir um canetaço do governo dizendo se tarifa ou não um produto que você já está. Então, a gente tem bastante instabilidade. E instabilidade gera incerteza. E incerteza faz com que o investidor paralise. Eu já estou falando de investidor, tá? Não estou falando ainda do cara... Sim. Eu estou falando do segundo passo. Do O primeiro segundo passo é organizar, depois você vai Sim. investir. Sim. Mas aí faz com que o cara, nós brasileiros tenhamos menos visão de longo prazo. Porque, de novo, década de 90 teve confisco da principal aplicação popular, que é a poupança. Então a gente talvez tenha pouca visão de longo prazo e isso faça com que a gente tenha um mercado de capitais muito menor frente à capacidade que poderia. A gente tem mais investidores em bets do que na bolsa e bets há 5 anos não existia. Não sei se estou falando certo, mas há poucos anos atrás. E a gente tem mais gente em bets do que gente investindo em empresas. Por quê? Porque, de novo, a gente tem uma visão muito de curto prazo. E eu acho que o Brasil... Né? De ganhar o dinheiro rápido, né? As pessoas, elas olham muito isso. Você colocar o dinheiro na aplicação, na empresa ou num título de renda fixa, você vai ter que deixar o tempo trabalhar a seu favor, né? Então, você vai ter que deixar ali o dinheiro... E a gente vê isso muito no nosso dia a dia. Que nem você falou, já falando de uma educação financeira, olhando, né, já o investidor ali. Você falou, não sei se é do Brasil, mas as pessoas, elas têm essa questão do dinheiro rápido. Eu tive um cliente que ele assiste... muito, é uma pessoa jovem, começou a trabalhar, ganhar bem, e ele consome bastante esses conteúdos de internet, né? Desses educadores financeiros. E ele um dia chegou para mim, e ele tem um recurso aplicado lá comigo, e ele tá bem assim, começando ali, é uma pessoa jovem, ele virou para mim e falou assim, nossa, Vanessa, não é tão fácil assim, né? Porque eu via na internet, eles falam que o difícil era chegar nos primeiros 100 mil, que depois dos 100 mil, aí ia rapidinho, porque o juros estava trabalhando a meu favor.
E aí, ele, quando ele chegou nos 100 mil dele, nos primeiros 100 mil, ele viu que não era fácil. Assim, ele falou, nossa, demorando para aumentar. E aí eu peguei e falei assim, então, mas não é que é rapidinho, não é que é fácil. Você precisa de o tempo, Claro. Em quanto tempo exige, né? exatamente. Além de existir o tempo a seu favor, que os juros compostos num determinado momento vai trabalhar, precisa ter a constância dos aportes. Perfeito. Então você tem que estar sempre também aportando para você ir, né, chegar no tão sonhado primeiro milhão, que era o caso dele. Ele não vê a hora de chegar no primeiro milhão guardado ali. Aí ele falou assim, nossa, mas demora e tal. E é aquela ânsia de fazer um negócio ser rápido. Isso responde o que você acabou de falar, que o Brasil, gente, bets, tigrinho, explode aqui, porque a promessa do dinheiro rápido. Então, assim, você coloca tanto aqui que você vai receber. Mas assim, e aí mostra o quanto, né, não se tem e não se consome tanto educação financeira por acreditar que o negócio, assim, vai ser melhor do que você aplicar numa empresa, do que você guardar o seu dinheiro. E né? aí, apostar numa empresa não é tão bom não assim. é tão simples, porque né? leva A não ser tempo. que seja, né? Uma grande promessa que vai valorizar 100% no semestre. Isso mesmo. A não ser A que também bolsa venha vai- com essa informação. Ó, Aí essa o cara daqui é a ação do momento, vem aqui que é o negócio da China. Aí você vê a galera tudo entrando e levando alguns tombos aí, Sim. né? Então, assim, a gente pode até contextualizar aqui que a educação financeira, na verdade, não é falta de conhecimento ou falta de informação, porque hoje a internet está cheio, né? Temos vocês lá e vários outros que falam de dinheiro, né? De educação financeira, mas está muito mais relacionado, então, ao comportamento, né? O comportamento das pessoas, né? Essa questão de ter que esperar ou ter que se abdicar, enfim. Mas eu acho assim, né? Que nem um avião não cai por um motivo só. E eu também acho que a explicação para isso também não é um motivo só, assim, né? Que o que acontece é que, inclusive, a falta de entendimento de resultados de longo prazo também é consequência da minha falta de conhecimento, entende? Porque se eu tenho claramente na minha cabeça que a expectativa no Brasil hoje deve estar beirando os 80 e poucos anos, vai. Me dei uma margem de erro boa aí. Se for de pesquisa eleitoral, posso ir de 60 a 100, né? Que não tem erro aqui, mas enfim, 80 e poucos anos deve ser a expectativa de vida. Ou seja, em condições naturais, as pessoas vão viver até lá. Então é utopia tu não estar imaginando o que vai acontecer lá, por exemplo. E em geral as pessoas não olham para isso. E é muito louco, né? Porque isso não é entre aspas, uma característica única de quem é baixa renda. Porque esse baixa renda tá ali vendendo o almoço para comprar o jantar. Isso que eu ia falar, porque às vezes não é a questão só da renda, porque de fato ali o baixa renda vem. Não, tem gente que não tem nem como comprar você... agenda, né? Tem gente que não tem como você virar e falar, educação financeira, você precisa guardar dinheiro. Meu, tem pessoas... O nosso país, a gente tem que encarar a nossa realidade. Tem pessoas que é o que você falou, tá vendendo o almoço para comprar a janta. Então, tá numa condição extremamente precária que, primeiro ali, é outro tipo de educação que você tem que primeiro inserir ali, para depois vir, né? Primeiro tem que desenvolver essa pessoa, fazer ela entrar no mercado de trabalho, ajudar ela a gerar renda para daí entrar Sim. numa questão de educação financeira, de saber lidar com o dinheiro, de saber que tem que poupar, de que tem que pensar no futuro, que tem que pensar a longo prazo, não ser imediatista, não, né? Agora, então a gente tem essa realidade do nosso país, mas tem a outra, mas eu vejo também que muita gente, o problema não é a renda, é a falta de conhecimento mesmo de não saber lidar com o dinheiro. Tem gente que ganha bem, que tem uma condição, mas a gente vê ali que a pessoa vai se endividar, que ela vai se perder, que ela vai... Porque ela não tem essa consciência de lidar com o dinheiro, de pensar a longo prazo, de saber que tem que, né, aproveitar o momento da alta renda para se proteger. Desculpa, a gente te cortou. Não, a gente está conversando e é bem isso, porque é a segunda coisa que eu me lembro agora por um comentário teu. A primeira foi essa que eu te contei do meu amigo, e a outra que eu atendia no Personalité, que eu fui Itaú também uma época, um médico que tinha uma renda que era variável por conta do que ele fazia, mas ele fazia mais de 100 mil reais por mês, tá? Tinha meses que fazia bem mais, meses um pouquinho menos, mas bota 100 mil reais, que vamos combinar que é um excelente salário. Sim. Excelente. É surreal, faz parte de, sei lá, vou chutar 1%, 2%, sei lá. E o cara, olha só que louco, o cara, de onde que vinha tanto essa grana?
Por que era variável? Porque era muito de algumas cirurgias que ele fazia. Então, meses que ele fazia menos intervenções nesse sentido, fazia menos grana, mas o menos grana dele era, sei lá, 80 mil na época. Legal. Eis que o cara tinha essa renda, então bota 100 mil, e ele vivia no cheque especial. É surreal. Sim. E aí, porque dá um passo atrás. Casos pra Dinheiro, falar A gente tem. dinheiro dá pra gastar, tá? não, vai o dinheiro ter... que for. Não, O dinheiro que for dá pra gastar. exatamente. E aí, olha o mais preocupante disso. Onde é que Vai entra o ter trabalho sim. de vocês hoje? O meu aqui também, Seu como mas... educador. Mas, olha só que louco. Esse cara, ele sofreu um acidente, né? E ele ficou uns 20 dias sem poder trabalhar. Então, ele ficou só com a renda... Ele também era CLT no hospital, mas a renda principal Bem dele não era essa. Ele era baixa. cheque especial com 100 mil de renda. Cheque especial é aquela linha, para quem é a mais fácil, que é aquela que tá disponível ali na sempre, conta. mas ele te cobra Rapidinho. 10 ao mês. Aí, olha só, o cara ficou 20 e poucos dias, 21, 22 dias, praticamente um mês em todo de dias úteis, ficou em casa. E aí, ele ficou portanto, sem fazer as operações, que era o grande volume de grana dele. E olha que louco, o cara não tinha um seguro, eu ia que é o falar diário de isso. incapacidade temporária, por exemplo. Sim. Que se ele pensasse num planejamento, Gente, ele teria, né? Porque entende? isso pode acontecer. Ele teria um Entende? seguro, ele Um teria uma seguro de reserva vida, de uma emergência. reserva. Né? Mas Talvez ele já não- gastava tudo e estava no especial, ele nem pensava Mas na assim, reserva, né? é que, pô, às vezes vai acontecer um acidente, às vezes vai acontecer de eu não conseguir trabalhar como eu preciso. Isso eu tô falando de agora, né? Eu nem queria que ele tivesse a consciência de chegar aos 80 anos. Na época ele devia ter uns 35, 40, vai. Mas o ponto é que, assim, é muito claro, tu tem uma renda bem variável, tu tem que estar Você tem que estar... lá no chão de fábrica dele. Uhum. E ele ficou sem estar 20 dias, bagunçou a vida dele de um jeito que se ele tivesse um produto que não é muito caro, que se encaixaria na realidade dele, mas que resolveria. E, de novo... Tranquilamente ele poderia pagar. Vanessa, lógico. E tipo assim, faria toda a a gente diferença não tá nesse falando momento. de seguro, mas falando de sentar na frente. E olha só, se o cara é um bom médico, e, pô, eu não vou perder meu tempo lendo sobre produto financeiro que é gigante. Talvez nem nós três saibamos tudo que tem no mercado. Talvez não, certamente nós não sabemos. Sim. Mas então senta na frente de alguém que te assessora. Assim como eu tenho que ir no médico quando tem alguma coisa, o médico de dinheiro é vocês. Então que o cara sente na tua frente e fale a vida dele e seja humilde para ouvir de você o que ele precisa fazer. O que ele precisa, Porque ele para a precisa vida fazer. dele. Uhum. Entende? Não, isso que você colocou, eu e a Kelly vamos ter muitos Muitos exemplos disso também, né? A gente trabalha em banco Uhum. há anos, viemos, né, lá desde os meus 19 anos atendendo carteira. Então a gente tem N exemplos disso, e é exatamente, é isso que eu falei, a gente vê as pessoas. O problema dele ali não era a renda, Uhum. era a falta de a forma de planejamento, lidar com a forma o de dinheiro. lidar com o dinheiro. Assim como eu via, né, clientes com uma altíssima renda, totalmente atrapalhado também, entrando em cheque especial, atrasando o cartão, porque aquilo que você falou, gastar dinheiro, É fácil. dá, é fácil, vai ter como. Só que assim, é necessário, eu tenho que fazer isso, né? Eu posso fazer isso da minha vida? A gente precisa se planejar para o amanhã. Então, nisso você já vê que, né, que não é a questão não é o dinheiro, é a educação financeira mesmo. Total. Como eu já vi o inverso de pessoas com renda muito abaixo dessas, né? E extremamente organizada, Perfeito. com reservas, fazendo investimentos, se preocupando, né? Eu acredito Dentro que da realidade. dentro da realidade dele ali, ele se preocupando em poupar, em gastar menos do que ganha, Uhum. porque uma coisa até que eu já até converso com as pessoas, eu acho assim, tem gente que fala, né, tirando essas questões extremamente precárias que a gente já comentou aqui, né, de um pai de família que ganha muito pouco mesmo e não dá, às vezes ele vai ter que se virar ali. Não tem luxo Tem pra que cortar. priorizar, Não, o né? dinheiro não Tem que vai priorizar dar ali mesmo, ele vai priorizar a alimentação da enfim, família. é. Mas, tirando essa situação, tem gente que fala assim, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo me planejar para o futuro porque eu ganho pouco, eu preciso ganhar mais. Uhum. Aí você vai ver, não é isso. Sim. Eu falo, se ela não mudar a mentalidade Uhum. ou buscar conhecimento de como lidar com o dinheiro agora, que ela ganha 5, vamos dizer, ela pode ganhar 10, Perfeito. 15, 20, que ela vai continuar, porque ela vai continuar gastando mais, e aí o 10 vai virar pouco, ela vai achar que 10 é pouco, ela precisa agora ganhar 15, não é assim? Aí ela Perfeito. chega no 15, o 15 também já Não funciona. não funciona, ela precisa ganhar 20, porque na verdade é a mentalidade
e não ter essa E educação ao contrário financeira. é verdadeiro. A gente Quem já tem precisa- essa organização e entende que... E aí vem a questão do sonho, do objetivo, de uhum. prosperar, né? Pô, eu quero chegar lá 1 milhão, 2 milhões, Uhum. enfim, né? Quando a gente... Ou quem já tá nesse nível, quero ter os 10, os 15, Sim. os 20... E ele já tem essa organização, já chegou no patamar, o que que ele faz? Eu preciso gerar mais renda. E aí, aonde que eu gero mais renda? E aí, ele começa... Aí entra muita questão que você falou. Eu vou abdicar aqui de alguma coisa, né? Nesse momento. uhum. Eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais no trabalho. Eu Eu vou buscar uma promoção. Eu vou buscar uma no caso, eu promoção. vou, Quando né, é empresário, expandir meu negócio. eu vou investir num outro negócio aqui que vai Uhum. me gerar, né, um pouco mais de renda, vai me gerar Vou diversificar uma meus negócios para ter mais renda, E aí a gente entende que quem já tem essa organização e aí começa a vislumbrar e a querer prosperar, pô, aonde que eu posso melhorar aqui? Perfeito, perfeito. E aí, na fase, né, você entrou num ponto muito importante, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Bom se a gente soubesse, né? Se é 50, 60? É a pergunta mais valiosa da vida. Exatamente. Até quando Até eu vou quando? viver? Inclusive, nós participamos uma palestra, né, no Summit do BTG, falando muito dessa questão da longevidade, né? A gente não sabe até quando a gente vai viver. E se organizar para ter qualidade de vida com 70 anos, com 80 anos, porque é bacana viver mais, mas se de fato a gente tiver qualidade de vida, né? Então, é importante isso, né? E pra gente que tem filhos também, né? Você acabou de ter aí o Dudu. Muda todo o propósito. Muda né? todo o propósito, né? Como que eu vou organizar aqui para que o meu filho, né, tenha acesso? E se eu falto também, na minha falta? Né? Então, tudo isso é importante ali na organização, no planejamento. Na educação financeira na prática. Na educação financeira da E prática, às vezes tem que exatamente. se abdicar de algo, sim. Desculpa te cortar. Não, imagina. E às vezes tem que se abdicar de algo, sim. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que, né, é aquela coisa, dinheiro não leva desaforo, né? Perfeito. Tem que rasgar dinheiro. Mas a gente tem que... A educação financeira, ela é de extrema importância. A primeira coisa é fazer as pazes com dinheiro, que nem eu falo. A pessoa precisa entender que ele é bom sim, que é bom ter. E entender que, assim, não é que você vai se abdicar, né, do cafezinho. Não é isso, mas você precisa entender a tua realidade e buscar que informação aí tem muito e encarar a realidade primeiramente para depois você conseguir E é louco prosperar. que às vezes tu vai ajudar alguém, né, um trabalho de planejador financeiro e tem uma série de gastos invisíveis, porque assim, por que o cara às vezes não procura educação financeira? Que é meio que dolorido, assim, sabe? É doloroso. Sabe aquele cara que não quer fazer exame para não ver se... Cara, eu não tô fazendo exercício e tal, eu não quero nem fazer exame. Não quero ver a realidade. Entende? Tem uns que não quer fazer um checklist do seu gasto. Assim, Não, quer dói, né? ali. Então tem uma série de gastos invisíveis, né? Que nem tu falou assim, não é para cortar o café, mas tem bastante gastos invisíveis que no ano dão um bom dinheiro. E tem um ponto também que eu tava pensando quando você estava falando, foi a hora que eu ia falar ali, inclusive, que um ponto bem importante, que é de acolhimento, tá? Primeiro, ninguém gosta de dever. Ninguém gosta de estar desorganizado. Ninguém gosta de olhar, eventualmente, outras pessoas organizadas e não ser uma dessas pessoas. Então, primeiro que isso não é uma realidade única e exclusiva dessa pessoa que eventualmente está nos ouvindo ou nos vendo aqui. Então, busca a ajuda de alguém. Porque eu acho que quando a gente tem um problema e se isola com esse problema, aumenta as chances desse problema ficar maior e ficar mais perto de ficar insolucionável depois de amanhã. E isso tem solução, né? Então, se hoje tu tá aqui assistindo esse conteúdo, tá eventualmente endividado, tá eventualmente não tão organizado, procura ajuda de alguém. Tem uma série de pessoas que conseguem ajudar, o mercado financeiro está crescendo, tem muitos profissionais, e de novo, isso não é exceção, tu não é o errado ou errada da história, é só um ajuste de rota que consegue te colocar no caminho que vai transformar a qualidade de vida tua, da tua família, das pessoas que estão no teu entorno, e é muito louco, né? Inclusive, esses tempos, sou péssimo de memória, tá? Mas eu vi uma reportagem que, sei lá, não sei quantos por cento, é um número bem forte, não sei quantos por cento dos divórcios são motivados por questões financeiras. E por quê? Acabou o amor?
a gente não veio falar aqui de relacionamentos, mas, pô, o dinheiro é a base de você conseguir viajar, de você conseguir ter o mínimo em casa, de você não ter discussões que às vezes poderiam ser evitadas se vocês estão tranquilos e organizados financeiramente. E aí uma coisa vai desencadeando na outra, que chega o final assim, pô, tudo é motivo. Então, pô, procura ajuda. Tem bastante gente para ajudar as pessoas. E se você não é o patinho feio da história. Tem muita gente igual você, só que a maioria não fala. Então, quanto mais falarmos, mais a gente consegue ajudar pessoas nesse sentido. Perfeito, Lucas. E aí agora a gente entra, né? Falamos um pouco da parte de educação financeira, de se organizar. E aí a gente entra no próximo passo, que é construir o patrimônio. Uhum. Na verdade, que é onde a gente atua mais fortemente hoje, eu e a Vanessa, né? Então, assim, qual é o primeiro passo para organizar a vida financeira? Precisa de muito dinheiro para investir, para construir o patrimônio, precisa de muito... as pessoas acham que precisam ter muito dinheiro para começar a investir. Hoje, o mercado ele mudou muito, né? A plataforma está muito mais acessível. Quando você entra numa plataforma de qualquer corretora, qualquer banco ali, tem diversos produtos aí que você consegue acessar com 500, R$1.000, com valores menores. R$50. Exatamente. Então, assim, qual o primeiro passo ali para que você acha para a pessoa já começar ali a construir? Já tô com a vida financeira organizada, já quero começar a guardar o meu dinheiro aqui, quero começar a acessar, né? E construir esse patrimônio. Legal. Acho que, pô, é meio chover no molhado, que não sei se vocês conhecem esse termo, mas chover no molhado é uma coisa que tá muito claro que é isso. Dizer o óbvio. O óbvio. Mas, assim, iniciar. E, de novo, falou R$500, a Vanessa falou assim, com R$30 hoje já tem como iniciar um produto de investimento. Você vai falar assim, mas isso não leva a lugar nenhum. Certamente vai te levar a um lugar mais longe, se você botar 30 por mês, do que você não botar 30 por mês durante um ano. Esse, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, muito importante, é que desenvolva essa consciência nos seus filhos. Ou nas crianças que você tem na sua família, não necessariamente seus filhos. As pessoas menores que estão no seu entorno. Nós, a nossa geração, não teve educação financeira. Aqui, a gente foi para esse mercado, então a gente entendeu sobre isso. Porque é o nosso mundo, as né? pessoas da nossa idade, elas não... só os mais interessados, os outros não entendem. Quem conseguiu guardar, fazer grana organizada é por sorte ou porque quis na teimosia buscar. Então, eu acho que um baita de um legado, se você já tem um pouco mais de consciência, pegar as crianças que estão no seu entorno e falar sobre isso. Então, tem várias formas, né? Não estou eu aqui para dizer qual é o melhor caminho, tem várias formas que você consegue falar sobre finanças com as crianças, fazer de forma prática com as crianças, seja por distribuição de mesada, seja por recompensa, por eventuais coisas que as crianças possam fazer no dia a dia, seja eventualmente um amigo meu dá a mesada e é obrigada, a criança é obrigada, 1/3, não sabendo que é 1/3, né? Mas um pedaço, olha só que louco, um pedaço ele faz o filho dele doar, um pedaço ele faz o filho dele guardar, e se ele guardar aquilo, ele vai estimulando os prazos. Se tu esperar tanto tempo, tu ganha mais R$2, por exemplo, que seria 20% dos R$10, mas ele não sabe que é 20%, mas ele já sabe que se ele esperar, ele ganha mais R$2. E se ele esperar, eu tô inventando números aqui, tá? Se ele esperar 3 semanas, aqueles 2 podem virar mais R$5. Assim, caramba, eu posso ter 15 pequenas ações assim, e aí o restante ele pode gastar o que ele quiser. Se tu gasta aqui com extrema irresponsabilidade. Por quê? Porque assim, tu já botou um pouco na tua caixinha, o resto é pra tu literalmente viver o que importa pra ti. Percebe que tu tá criando estrutura nessa criança de que um pedaço foi pra doação lá, depois mais adulto você vai entender se quer seguir nesse caminho ou não. Um pedaço eu guardo e outro pedaço eu gasto com irresponsabilidade. O seu amigo tá fazendo o filho dele já entender sobre tempo, longo prazo, que a gente falou aqui, né? Rentabilidade, porque ele já tá dando um percentual, juros compostos. Então, a criança ela já tá aprendendo a única tudo. Coisa... E ela também tá aprendendo que uma parte ela pode gastar à vontade, mas não é 100% da mesada. Libera a cabeça. Eu só falei pra ele que os juros dele tá muito alto. Falei assim, isso não é juros, só aí quando essa criança ficar grande, esse juros não vai existir. Ele vai ficar mal acostumado, isso é pirâmide. Mas ele vai começar a investir. Mas isso aí é ajuste fino. Que é um ajuste pequeno. Vai lapidando. Então, pra mim, Kelly, assim, tem que começar, qualquer valor que for. Tem que ter uma caixa separada disso. É uma caixinha que tu vai olhar e fala assim, caramba, engordou.
sabe? Sabe a nossa experiência lá que todo mundo fez no colégio do feijãozinho? Você coloca assim com algodão, você assim, caramba, nasce uma flor, nasce uma, não é flor, né? Nasce uma parada aqui mesmo. É igual. uma plantinha. Né? Então, assim, e vocês pegaram bem. Acho que foi tu falando, Kelly. Tá muito acessível hoje. Tá muito Com acessível. um celular na mão, tu abre em 10 minutos uma conta em qualquer plataforma. E tem outro ponto. Um adendo. Não deixa o dinheiro na poupança. Não deixe dinheiro na poupança, Não, isso é pessoal. muito importante. E um outro adendo, tá Exatamente. muito acessível, mas é necessário entender aquilo que você está fazendo, total. se de fato está de acordo com o seu objetivo, com a sua estratégia e com o risco que você quer correr. E Animal, por isso perfeito. a gente está aqui também. Por isso, por né? isso que os profissionais estão aí para ajudar, a Kelly falou, extremamente importante. Sim. Porque, gente, aquilo ali tá ali na nossa mão e abre um mundo mundo. de oportunidades de Total, investimentos. Total. Mas antes de você colocar o seu dinheiro e ver que você fez uma burrice, se instrui primeiro. Tem né? uma Sem brincadeira que eu instruir. tem uma brincadeira que eu faço sempre para explicar isso para investidor leigo, né, que tá começando nessa parada e perguntou assim, pô, se for uma mulher, eu pergunto de um jeito, se for homem, eu pergunto de outro jeito, eu falo assim, biquíni é bom? Se for homem, sunga é bom? Ou calção, quem não gosta? Calção é bom? E o cara fica parado. Fica olhando. Biquíni é bom? Lucas, explica melhor isso. Aqui, pra gente fazer esse podcast, seria bom? Não. Mas isso transforma o biquíni em algo ruim? Não. Mas isso, o biquíni tem que ser usado aonde? Na Na praia. praia. Ou eventualmente, acho que na praia não tem outro lugar que se usa, eu acho. Né? Ou seja, ela é adequada para aquela situação. Então, não é que tenham produtos horríveis, mas tem produtos adequados para cada situação que Correto. é igual a roupa, né? Então, essa roupa aqui que a gente está aqui é minimamente adequada para esse cenário. Se nós fôssemos para a praia agora, para aproveitar a praia, né, para trabalhar lá, Essa já roupa- seria inadequada. e a gente né? está teoricamente bem vestido, Bem entende? vestido. Mas não para lá. Então, produto de investimento é igual. Tem o termo em inglês é suitability, né? Uhum. Mas é Perfil do investidor. adequação, ou seja, o que tu busca. Perfeito. Porque não adianta eu te vender um biquíni se tu vai vir gravar esse podcast. A não ser que Não- seja de não vai dar parada certo. fitness. Né? Não, perfeito isso que você colocou, porque as pessoas têm muito disso. Ah, qual que é o melhor investimento? Perfeito. Qual é o que rende mais? E a gente fala, não existe o melhor investimento, existe o melhor Adequado. investimento, o mais adequado para o teu objetivo, uhum. para aquilo que você está buscando hoje, né? E para cada situação. Para se é um valor que você vai utilizar, que vai ser de curtíssimo prazo, é um tipo de investimento que você vai fazer. Não dá para Perfeito. colocar, e não dá para colocar, qual é aquela expressão? Os bois, Os bois- não, a carroça na frente do A boi. carroça na É. frente do boi, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem nem ali ainda a reserva de emergência que a gente chama, ela não Uhum. tem nem ali o dinheiro dela de liquidez que a qualquer momento ela pode acessar e ela já quer ir de mais risco, porque muitos buscam a gente já assim, eu quero começar a investir, me fala sobre criptomoedas. A Sim. pessoa já vai para o extremo da questão. Então, assim, a gente fala, é muito importante respeitar, entender, principalmente para quem está começando, não dá. E às vezes vai na onda, né? Porque Sim, total. ouviu como tem muita informação, como a gente já colocou aqui, eu ouvi na internet falando sobre isso, ou o meu vizinho falou Uhum. alguma coisa, meu amigo lá no trabalho. Então, assim, é muito importante, apesar de acessar muitos produtos, respeitar aí Respeitar ali O o seu objetivo. objetivo. E também o seu assim, né, perfil. e buscar entender se você está, e hoje não só o objetivo, né? Onde você está colocando, se o emissor é um bom emissor. Tá aí o Banco Master, né? Tá aí o Banco Master, gente. É porque, de novo, Master pleno, eu Will. volto, e mais, se até que nem eu falei antes, até postou aqui, deve ter mais um. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, a gente tá com dor nas costas, quando tá muito chato, depois de um bom tempo, a gente vai no médico, né? Então, de dinheiro, ele também causa, Precisa, hein? entre aspas, danos para a saúde, Uhum. assim como uma dor nas costas. Então, Perfeito. procure quem entende de dinheiro para ajudar vocês. E vocês estão aí, né? É isso mesmo, procure um profissional. né? Perfeito. Então, assim, não existe valor, né? Precisa de constância, precisa entender o seu objetivo, o seu perfil. Então, tá aqui Construção de patrimônio é a longo prazo. Exatamente. Tem que saber que é As a constância, o pouquinho. Você tem que começar. É o pouquinho a cada. Uhum. Como tudo na vida, né? O pouquinho a cada dia, é o pouquinho a cada mês. Não importa se eu tenho muito pouco, então deixa pra lá, vou gastar esse dinheiro. É o que o Lucas falou. Se é R$30 por mês, é melhor você ter começado. Há um ano atrás, você vai pensar, nossa, se eu tivesse começado há um ano atrás, hoje já seria
o meu Mais, mais Um do pouquinho que mais. 0 se eu não começar e não Exatamente. colocar. E aí, como o Lucas falou, procure sempre uma pessoa, né? Para te ajudar, para te auxiliar, enfim, Profissionais da área que entendam para te auxiliar, para você já começar certo e não começar errado. Sim, com certeza. E aí, falando até do carreira, profissional da área, né? O Lucas, Ele forma ele forma profissionais esses na área. profissionais. Não só profissionais, como também já profissionais da área que buscam, né, crescer, mais conhecimento. O Lucas aí, ele é super conhecido pelo professor renomado no mercado pelas certificações. Inclusive nós, né? Assim, nós temos Inclusive mais nós. de 15 anos, né, na carreira aqui no mercado financeiro. Mais de 20, na verdade. Tiramos diversas certificações e o Lucas esteve Lucas nos presente apoiou aí aí com a gente. com as Legal, certificações. E E fez com que a gente chegasse onde a gente está aqui hoje, né? E aí, vamos falar um pouquinho, Lucas, Boa. desse seu projeto, desse seu trabalho, né? De levar essas certificações, né? Esses ensinamentos aí para quem quer estar iniciando aí ou crescer no mercado financeiro, Legal. né? Assim, o mercado financeiro, ele tem, assim como quem quer ser advogado tem que ter a OAB, tem que passar lá na prova, porque minimamente tu cumpriu os requisitos técnicos para representar o teu cliente e tal. O mercado financeiro tem a mesma coisa. E essa habilitação se chama certificação, aquela que eu falei ali, né, que eu comecei a fazer quando eu estava lá iniciei no mercado e tal, fiz 11. E então a nossa escola hoje... que mudou sua vida, pô, né? total. Também você colocou aqui. Porque quando tu, do lado profissional, né, quando tu tem a certificação, coloca lá no teu LinkedIn, na minha época não tinha LinkedIn, mas hoje tem, né, que é a rede social de contratação, colocou no LinkedIn, ele coloca uma bandeirinha em cima da tua cabeça dizendo que tem aquela certificação. Então, tem certificações que tem 400 mil pessoas no Brasil hoje. Tem certificações que tem 7 mil pessoas no Brasil. Se eu tenho aqui tem 7 mil, eu sou um profissional mais bem valorizado, mais disputado, provavelmente acesso às melhores condições. Então, as certificações, elas são verdadeiras chaves, né, que abrem portas. Então, cada certificação é uma chave que abre uma porta. Cada certificação é uma chave que liga um carro. E aí, você chega de manhã na sua garagem, você tem 10, 11 carros para poder escolher a certificação, mais ou menos isso. E aí o mercado financeiro, ele vai valorizando conforme mais certificações você tem. Não só valorização direta, mas também, ao ser um profissional com mais certificações, você tem mais conhecimento, mais robustez. Então, tu vai entregar uma assessoria mais robusta e completa para o teu cliente. E aí vem desse lado do balcão aqui. O cliente, quando ele é atendido, eu nem gosto do termo atendido, assessorado por alguém que tem mais certificações, ele começa a ver que, esse meu assessor, esse meu especialista, esse meu consultor, ele não fala só sobre investimento. Ele fala sobre investimento, mas ele também fala sobre alternativas no exterior, ele fala sobre como reduzir a carga tributária da minha empresa, ele fala sobre, que nem o caso do médico que eu falei ali, sobre seguros que eu não estou coberto hoje, que estão riscos que eu não estou enxergando, que o cara entende sobre isso. Ou seja, uma série de situações que o profissional consegue entregar de solução para o cliente. E aí isso é uma solução financeira completa, que tem no mercado uma série de profissionais, vocês entregam isso hoje para os clientes que vocês assessoram lá, e aí evita, por exemplo, parece bobagem, mas vai ser até um documentário, uns casos mais, tem vários, tá? O caso do Gugu que morreu, briga pela herança, o caso da senhora das Pernambucanas, que está em coma induzido, ou quase morte cerebral, assim, eu não teve morte cerebral ainda, mas tá com uma briga desgraçada aqui fora pelo controle das Pernambucanas, e aí o cara enteado não era companheiro, não era. Tudo isso é o quê? Se tivesse tido um planejamento sucessório organizado, e assim, vocês devem falar sobre isso com os clientes de vocês. E não é que assim, vem cá, vamos fazer a tua sucessão que tu vai morrer. Não, mas quanto antes tu organizar, mais barato fica, porque a gente só tem uma certeza, a gente vai morrer, né? A gente só não sabe quando, né? É um assunto sensível, que as pessoas não gostam de falar, mas é necessário porque vai acontecer. E aí o profissional com essas mais certificações consegue entregar isso de uma forma profissional, completa e que traz o que para mim é a palavra que move o mercado, confiança. Se você tem mais confiança no seu cliente, você faz mais negócio. Se o seu cliente se confia em você, faz mais negócio. Não é sobre 101 ou 102 do CDI. Exatamente. E não é mais sobre rentabilidade, né? E sempre que eu falo isso, Kelly vem e fala assim, eu perdi ontem 5 milhões na minha carteira por 102 do CDI. Tem o cliente taxeiro. Ele vai embora e no outro dia tu vai ganhar outro taxeiro. E esse vai e volta, são as pontas da sua carteira. O meio aqui é de relacionamento. É o meio de relacionamento. É cara que eu brinco, né? Na minha casa, assim,
se eu tivesse um cara que resolvesse todos os problemas da minha casa, eu contrataria esse cara. Tipo, da lâmpada que queimou até o ar-condicionado, tudo que acontecesse lá, porque eles têm que ficar chamando um monte de gente. No mundo financeiro tem isso, né? Vocês são um hub ali, uma central, né? Um ponto focal que soluciona toda a vida financeira do cara. Quanto mais nós formos isso para o cliente, mais negócios serão feitos, porque o cliente te entrega confiança. E aí não é sobre taxa. E é uma relação mesmo, né? Até semana passada, trazendo aqui para o nosso dia a dia, eu tive um caso, né, de conversa lá com o cliente. Mas quem que é aí o seu chefe? Ele perguntou, né? Com quem a pessoa responde? Cara, eu respondo para você. Cara, eu tô aqui para te atender, para te assessorar. É para você que eu respondo. Aqui, no seu patrimônio, eu não respondo para o banco ou para o escritório, eu respondo para você. Vamos construir isso junto. Então, é esse o trabalho hoje da assessoria, né, que você falou muito bem, né, e a gente se prepara e se preparou para estar aqui onde a gente está hoje, né, fazendo assessoria, para entregar, né, é claro que a gente está dentro de uma estrutura, né, que é importante, que é necessária, né, dentro de um banco, de uma instituição financeira, de um escritório que também tem toda uma estrutura de vários profissionais ali, especialistas junto conosco, para poder entregar essa assessoria mais completa para o cliente, mas o foco é o cliente, o foco é o patrimônio do cliente. Né? É aquilo que vai direcionar a gente, né? Como a gente já falou aqui, os objetivos, o que ele precisa. E quanto mais conhecimento o profissional tem e o que traz o conhecimento e renome também para os profissionais de finanças no mercado são as certificações hoje, que é o que você, né, traz aí para o mercado, as certificações bancárias, as certificações do mercado financeiro. Porque é ali que você vai se tornar um planejador financeiro, se tornar um assessor de investimentos, é através disso, que nem você falou, o advogado precisa da OAB. Nós também, no nosso mercado, nós também precisamos de certificações para fazer determinadas funções. Sim. E o cliente, nessa condição hoje nossa, né? O cliente vira o nosso patrão, digamos assim, né, Kelly? Sim, porque a gente trabalha pro cliente, para entregar em prol do patrimônio dele, da família dele, né? Entregar o melhor para ele, é o que você falou. Mostrar os riscos que ele não está enxergando, mostrar o que ele precisa, que ele não sabe, porque se ninguém falar, ele não vai saber. E é o profissional que traz isso, né? Quanto mais robustez tu tiver, mais valor tu entrega pro cara. Com certeza. Os caras hoje, principalmente no alta renda, o cara valoriza tempo e o quão solucionador tu é. Perfeito. Se tu vai me comprar tempo, tu é o profissional que eu quero que seja o cara da minha carteira. Lucas, e para quem quer acessar o mercado financeiro, quer ser um profissional, dá para entrar no mercado financeiro do zero? Total. A gente tem, vários casos lá bem legais, assim, mega emocionantes, né? Tinha sempre uma parada que depois dos 40 não entra, né? E eu comecei a ficar chateado, que eu tava chegando aos 40, assim, como assim, né? Os meus contemporâneos não vão poder entrar e tal. E aí, a gente tá quebrando, semana após semana, esses preconceitos ou essas falácias, porque a gente cada vez coloca mais pessoas, inclusive do zero, né? A gente tem um programa lá dentro da escola, chama Shark Hunter, que é o nosso Red Hunter, né? É tudo lá de tubarão e tal, uma parada de ser fora da média e tal, não ser do mediano e tal. E aí o Shark Hunter, que é o nosso programa de Red Hunter, a gente pega o nosso aluno e conecta com as instituições, porque as instituições vêm muito em nós pedir profissional e o profissional vem muito aqui. Então a gente fica no meio, a gente não cobra e tal, mas o nosso aluno tem isso. E aí uma pessoa, que é o caso mais clássico disso, ela vendia potes que congela... Tem um nome disso, tá? Congela comida, assim, pote de marmita e tal. Certo. Em Brasília. E aí ela já tinha passado os 40 anos, 2 filhas. Com mais de 40 anos vendendo potes, ela entrou... Porque, assim, a gente aprovou 115 pessoas em certificações financeiras, a gente, já aprovei a carteira de motorista pro cara, já dei a OAB pro cara, a gente começou a ver como é que eu posso dar mais robustez para esse cara. A gente lançou os nossos programas de pós-graduações e tal, do mercado, que já tá aí dentro, beleza? Deixa eu te ajudar aí dentro, para como tu ter mais robustez, para fazer ainda mais sucesso, uma carreira legal. E aí, ela entrou nesse nosso programa,
fez um baita de um sacrifício, assim. A gente deu uma espremida daquele lado lá, ela espremeu do lado dela. Eu lembro que chegou a ter aula que ela deixou de ir, a gente meio que acompanhava ela. O que tá acontecendo? Tô sem dinheiro pra internet. Sim, tá. Sem dinheiro pra internet, a gente foi lá e pagou na pessoa. Isso não é da empresa. A pessoa, eu paguei lá, eu junto com o Germano, a gente pagou lá a internet dela por 3 meses, meio que, paga aqui, eu só quero que tu vai estudar. Depois de mais de 40 anos, vendia potes do zero, ou seja, não tinha experiência em mercado financeiro. Ela entrou no Itaú. Aí olha que louco, né? O áudio que ela me manda, assim, troço que é muito surreal. Ela falou assim, Lucas, há 6 meses atrás, eu fui no supermercado com as minhas filhas e eu não tinha dinheiro, eles pediam as coisas, não tinha dinheiro, eu só comprava o básico para fazer o jantar. Isso é muito triste, ver teu filho não ter condições e tal. Eu, cara, agora que eu tenho filho, começa a imaginar já, né? Pega outro propósito. Ué. A voz até dá uma embargada aqui. Eis que ela entra. Você tá com água No aí? banco, tô aqui. Obrigado. Ela entra no banco. E aí lembra que o banco, na época que eu entrei, era R$1.000 o ticket, hoje é 2.000. Ela falou assim, Lucas, eu fui no supermercado com os 2.000 do ticket, e o ticket ele paga antes, né? Então tu entra, tu vai ganhar seu salário só daqui a 30 dias, Sim. lá no dia 5, sabe? Não é dia 5 todo mundo, mas o ticket tu já paga pré, né? E ela assim, eu ganhei 2.000 de ticket, eu fui no supermercado, falei para minhas filhas, compra o que quiser. Ela mandou esse áudio, assim, um troço surreal, assim, emocionante. Então, a resposta, eu lembrei dessa história, né? Mas a resposta é sim, dá para entrar do zero. Sim, é um mercado que, por exemplo, apesar de ser carreiras mais bem pagas do país, que nem eu falei para vocês ali antes, pega, por exemplo, uma outra carreira que eu, se eu pudesse, talvez eu seria, assim, piloto de avião, que eu amo avião. Piloto de avião, ele é uma carreira que paga bem, né? Mas você vai ter que investir em torno de 450 mil reais em horas de voo. Sim. Ou seja, 100 horas de voo você não chega numa companhia grande. Tem que ter essas horas de voo, de treinamento, para conseguir ser um piloto comercial. Ou seja, você tá falando de $500 mil de barreira de entrada, pelo menos. Sim. O mercado Alto financeiro, investimento. o mercado financeiro, ele não tem uma barreira de entrada tão alta e paga tão bem quanto. Então a gente Você pode chegar no patamar. entende. Então a gente tem uma barreira de entrada mais baixa. É claro que a competição é grande. A gente tem um avanço da tecnologia, inteligência artificial. Então, as agências estão fechando porque os caras estão pegando inteligência artificial, estão jogando lá no baixa renda. Aquela galera que é mais padrão de atendimento, se faz com inteligência artificial. O médio e alta renda eu consigo atender melhor. Mas aí a competição começa a ficar mais acirrada. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente que já está no mercado percebe que para o média, alta renda, né? E para quem tem um patrimônio já elevado, ainda falta profissional. E falta profissional bom. Profissional bom, Isso. exatamente. Tu tá louca. Mas assim, mas falta muito. E falta muito porque a gente ajuda muitas pessoas, principalmente na pós-graduação lá, né? Que a gente chama de mentorias de mercado. A gente pega cases reais que os caras acontecem lá. E os nossos alunos trazem cases que eles trouxeram do mercado e pegaram grana de outra instituição. É muito... tem casos que é inacreditável como o cara foi tão mal atendido, sabe? Tão mal orientado. É que o mercado passou a ser mais exigente também, começou a exigir mais dos profissionais, até com essas plataformas, né, que vieram novas, que foram abrindo as plataformas dos bancos, esses escritórios de investimento. Então, o mercado, os investidores foram ficando mais exigentes com os profissionais que assessoram eles. E aí, os que foram se especializar, foram se certificar, os que foram buscar se aprimorar, saíram na frente, mas eu acho que ficou uma grande... Tem um gap ali, né? Ficou uma grande lacuna ali para os profissionais que foram e os que ficaram ainda ali naquele mundinho mais banco, feijão com arroz ali, e aí é onde hoje, que é o que a Kelly colocou, falta profissionais para atender esse mercado, que é o que a gente falou, que exige mais agora, né? Os investidores, os tempos foram passando, eles exigem mais do profissional, mais conhecimento, ele não quer mais o cara que só fala com ele de investimento ou de taxa. Ele quer o profissional que atenda ele nos 360. Total. E aí é onde começa a faltar profissional para esse entendimento. Isso não é para o mercado financeiro só, tá? Serve para o mundo, né? O jogo da vida é jogo de empatia. Quanto mais empatia tu conseguir despertar nas pessoas ou entregar para as pessoas, mais negócios tu vai fazer. Profissionalmente falando. Pessoalmente igual, né? Quanto mais te doar para alguém, mais retorno tu vai ter esse alguém também. Mas no mundo dos negócios que a gente está falando especificamente agora, é isso. Tu vai ter mais negócio porque a pessoa vai ver que tu tá te entregando, te doando, confiança, mais negócio, vira um ciclo e,
tu traz mais resultado, tua carteira cresce mais. E eu sempre provoco as pessoas, né? Absolutamente tudo é treinável. Então, tipo assim, pô, você gravou uma ligação sua? Você ouviu uma ligação sua? Você viu quais são os pontos a melhorar no seu próximo contato? Você viu como ficar mais próximo para gerar mais confiança naquela pessoa que você está ligando? Ou você viu se você eventualmente gaguejou numa parte técnica para você estudar mais para na próxima contato não fazer aquilo? Porque se o cara não confia, o cara já trava. Lembra? Incerteza vai congelar, não vai andar. Então, esses são os pontos que eu acho que quanto mais tu te autorresponsabilizar e falar, é responsabilidade minha, mais eu consigo entregar valor lá para o meu cliente, mais negócios eu vou fazer, maior eu vou ficar no mercado financeiro, e aí, assim, em geral, a média não é boa. Então, se eu fizer esses pontos, eu me destaco. Tira e queda. E um ponto aqui que você falou, que não tá aqui na nossa pauta, mas a hora que você falou já me veio aqui. À mente. Você falou da inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial ali está atendendo. Mas também eu acredito que a inteligência artificial está aí para nos apoiar. Total. Né? E inclusive tem um vídeo que você gravou com Flora. Né, eu fiz na frente de vocês aquele dia, não foi? Vocês estavam ali, estavam conversando. Eu assisti o vídeo depois ali e vi ali a resposta, inclusive, dele, né? Eu concordo plenamente com isso. E eu acho que o profissional que também sair na frente em utilizar a inteligência artificial para apoiar ali no dia a dia, né? Eu acho que é um plus, né? Então, a gente está falando aqui da certificação, do desenvolvimento, do profissional que não tiver certificado. E aí, até depois, se você quiser comentar um pouco dessas mudanças, inclusive da Ambima, né? A Ambima está mudando toda essa questão da certificação, e aí fica à vontade aqui para já comentar. E aí, e eu acredito que essa inteligência artificial aí não veio para tirar o nosso papel. Eu entendo que a gente consegue utilizar para nos apoiar, é um plus, né? É uma junção ali, porque eu acho que nada substitui o profissional aqui, né, tete a tete com o cliente. Mas tem umas formulazinhas ali que você consegue... Isso aqui que eu faria, se fosse hoje, ainda no meu papel de planejador financeiro, consultor ou assessor, seja lá, esses cargos que eu já passei, que eu faria hoje, eu assinaria uma inteligência artificial, independente, quiser. Eu criaria um agente, que aí vai o nome que quiser, pensei agora rápido, mas seria meu agente de feedback. Sim. E esse agente eu colocaria todos os inputs lá do que eu estou fazendo. Gravaria ligação minha com o cliente, diria o que aconteceu naquela ligação com o cliente, diria que ele disse não ou sim, ou vai ter ali na gravação. Colocaria o máximo de informações para lá e pediria feedback todos os dias do que eu posso melhorar. A objeção do cliente. E aí esse seria o meu agente que eu ia usar, inclusive, antes de ligar para Kelly ou para Vanessa. Todos os dias eu ia usar o agente. Fulano de tal, vou ligar agora. Me dá as 5 inputs que eu preciso falar. Então, tipo, tu tá usando inteligência artificial para conseguir entregar algo de agilidade e valor pro teu cliente. Por fim, tudo que envolve empatia, a nossa geração não vai ver ser substituída. A do Eduardo, a dos teus filhos, das tuas enteadas, talvez vejam uma realidade diferente. A nossa, tudo que envolve empatia... Empatia, não. E, de novo, tu acha realmente que... Volto no caso das pernambucanas, que é um troço... Imagina, a pessoa conseguiu construir uma fortuna gigante, cara. E tá lá todo mundo brigando. Ninguém tá feliz. Né? Mesmo que o lado que vai, entre aspas, ganhar, ninguém vai ganhar. O dinheiro ele não serve para isso. O dinheiro, quando se pensa em construir grana, ele serve para que tu tenha momentos felizes, legais e liberdade. E por que isso aconteceu? Porque não teve, que nem a gente falou ali antes, um bom planejamento. Não vai ser o ChatGPT ou Gemini que vai resolver o caso de sucessão da... Com certeza. Mas dica sensacional essa que você deu da IA, viu? Cria um agente e bota tudo lá pra dentro. Quando tu faz a versão paga, não é merchan, não são meus os troços aí. Mas... Não, e até pra quem, né, tá querendo começar, iniciar, é uma dica interessante. Você tem, né, você vai criando ali, trabalhando a IA a seu favor. Principalmente na parte comercial. Aí tem outra, na parte comercial. Quem quer entrar no mercado financeiro, então, tá? Vou dar uma outra dica que eu faria hoje também. Entrar no mercado financeiro. Vai fazer uma entrevista no Banco X, vamos fazer uma entrevista no BTG. Eu pagaria pagaria um agente, pagaria uma inteligência artificial. Eu
passaria o dia inteiro no modo caverna e varreria a rede social inteira do BTG, a rede social inteira dos caras que são os tops lá do BTG que estão falando, os relatórios últimos que o BTG botou, colocaria tudo dentro desse agente e falaria assim, amanhã eu vou pra entrevista. Quais são os pontos que eu deveria falar? Tipo, eu não sei as perguntas que vão me fazer, mas eu sei tudo que o banco tá pensando nos últimos 6 meses, o troço vai resumir pra mim, entendeu? Então, eu vou muito mais pronto. Pronto para uma entrevista, Perfeito, né? aí, Perfeito. pessoal, para quem quer A gente ensina tudo isso. carreira. A gente ensina tudo isso na nossa pós-graduação. Agora foi merchan. Tá? Olha, muito bem. Perfeito. Lucas, fala um pouquinho das mudanças. Não tá Legal, também legal. no script aqui, mas já aproveita, fala um pouquinho das mudanças. A Ambima, né, que é a principal certificadora dessas chaves que a gente falou que ligam os carros, né? A Ambima, que é a principal certificadora disso, como se fosse a própria OAB, ela tem as principais certificações de distribuição. Distribuição é pegar o produto de investimento e sair distribuindo, né? Ligando para os clientes. Olha, tem um produto aqui, te interessa e tal. As principais certificações de distribuição são da Ambima. Eram três códigos, CPDS, CP20 e CEA. Era a base do sistema financeiro do nosso país, CPDS, CP20 e CEA. Quais eram os problemas dessas certificações? Uma dava para distribuir para produto para cliente normal, a outra para cliente alta renda e a outra te habilitava como especialista de investimentos. Essas certificações, elas existiam desde 2002, 2003, há 20 anos, portanto, no mesmo formato. E se percebeu que essas certificações, elas estavam sendo basicamente de decoreba. Tipo, já não avaliava mais ninguém. Então, a Ambima mudou para CPA, CPRO-R e CPRO-I. As siglas não precisa saber, mas mudou para certificações que são verdadeiras histórias de vida. São questões bem grandes. Por quê? Porque ela conta toda a história da Vanessa, toda a história da Kelly, se tem filho, se não tem, o que busca, que é isso, é empresária, tá querendo estudar a vida. Para essa pessoa, qual é a serve solução? esse produto? Ele não quer mais saber se um produto é 80% ou 95%. Que é um troço que a inteligência artificial me dá, o Google me dá. Mas ele quer saber assim, bom, eu já presumo que tu saiba que esse produto tem 80% em ações. A partir de agora, faz sentido para toda essa história que eu contei da Vanessa? Para toda essa história de vida Entendeu? aqui, cabe essa Entende? indicação ou não? Porque é isso que vocês fazem no Que é dia a isso dia que de a gente vocês, faz não no é? nosso dia. Perfeito. Falar, eu sinto aqui, que ele... E aí, Lucas, me conta. Ficou mais de acordo Tu com a sabe. realidade na Lógico. ponta, né? Lógico. Porque ali você não vai ficar falando pro cliente, Lógico. ó, tem 80% de... Esse Entendeu? produto aqui tem 80% em ações, 20% em tal. Não, você Não, tem isso que... ele quer. não é isso, né? Você tem que avaliar a história de vida dele e indicar os produtos corretos. Então, Ficou teve mais essa de mudança, acordo. ficou bem mais de acordo. Os alunos estão dando uma reclamada, porque é sim, outra porque prova. agora não é Tem mais que o decoreba, aculturar né? nova realidade. Mas O eu acho que é uma entendimento baita, mesmo do... é uma baita a mudança de estrutura de prova. Para a gente ter profissionais melhores, um mercado melhor. E no final das contas, se os investidores confiam mais no mercado, os investidores colocam mais grana no mercado. Com mais grana no mercado, mais profissionais precisam para ajudar esses investidores. Com mais profissionais, tudo cresce, né? E o mercado de investimentos, a gente pensa que é só o cara investindo. O mercado de investimentos, o barra mercado de capitais, se quiser também, que é um pedaço dele, ele é vital, né? Porque ele financia atividade produtiva. Então, quando eu invisto dinheiro, esse dinheiro só é remunerado porque alguém pega esse meu dinheiro e empresta para uma outra pessoa fazer alguma coisa. Então, o investimento ele é importante para que a atividade produtiva continue acontecendo. Então, uma fábrica que está sendo financiada lá no outro lado do país, ela foi financiada por alguém que Quem guardou investiu? dinheiro. Uhum. Então, por isso que às vezes a gente... Lembra que a gente falou assim, o cara ser rico e tal... Na pior das hipóteses, ele guardar todo o dinheiro, ele ajuda alguém de forma indireta a construir. Perfeito. Construir algo. Alguma coisa. É perfeito, é isso mesmo. A gente vai caminhando aqui pro final. Tá muito Voou, bom, né? né? Dá Voou, vontade caramba. de ficar. Muito tempo. Mas antes de ir pro final aqui, a gente quer te fazer uma pergunta, né? Eu queria te trazer uma pergunta. O que um cliente deveria observar antes de confiar em um profissional? E o que diferencia um assessor comum de um excelente assessor? Animal. Acho que, o assessor comum, ele resolve o que o cliente trouxe. Então, estou com dor nas costas, está aqui seu remédio para dor nas costas. E um assessor fora do comum, ele fala assim, eu tenho um tempo, me dá um tempo para eu entender por que tu chegou com dor nas costas. A gente não tá falando de dor nas costas, logicamente, mas beleza. A gente tava falando antes, né? O cara quer criptoativos porque ele ouviu um amigo dizer que criptoativos rendeu muito. Será que eu preciso realmente ajudar ele para dor nas costas ou tem uma coisa maior? Ou seja, será que realmente ele quer criptoativos só porque ele viu no jornal
que rendeu não sei quantos %, ou será, deixa eu entender contigo, se o teu perfil serve para criptoativos, olha, eu te indicaria que eventualmente, isso não é uma indicação de investimentos, tá? Olha, até uns 5%, porque a gente não entende ainda do mercado direito, ele é uma renda variável ainda até 5%. Quanto tem hoje? Tu sabe que tem uma ferramenta chamada Open Bank, que eu posso ver tua carteira consolidada, não só tua carteira que tem aqui comigo, então eu passo a ser um cara que não é entrega somente o que o cliente vem precisar, porque às vezes isso não é o melhor naquele momento para o cliente. E aí eu falo de novo o que eu falei antes, a Planejar usa um termo bonito chamado visão holística, que tu usou ali antes, nada mais é do que visão 360, visão completa, visão total, porque, de novo, quanto mais um assessor for solucionador de todos os problemas financeiros, mais esse assessor é excelente, mais negócios esse assessor vai fazer. Então, tenta conversar com o teu cliente para entender, tem riscos não mapeados ali que ele não sabe, porque ele não entende produtos de seguros. Tem riscos não mapeados na empresa dele. Tem riscos não mapeados de sucessão numa empresa que ele criou, ele sozinho, ou ele e a esposa, ou ela e o marido, tanto faz, que pode estar colocando em risco a empresa familiar, de acordo com o jeito que o filho vai casar. E ele nem imagina isso. Uma empresa que é centenária, os caras produzem vinho, não sei lá, não sei o quê. Vai lá, se o filho se separar, pode estar em risco, se eventualmente não tiver bem organizado isso. Ou seja, tu passa a ser um assessor provocativo de questões que não estão na mesa ainda. Acho que esse é o assessor excelente. E eu, como cliente, que foi a primeira parte da pergunta, né? Eu acho que eu gostaria de procurar assessores assim, né? Assessores que, são solucionadores do meu problema financeiro. Se tiver um cara ponta firme que manda para lá, e que te fazem refletir e pensar em temas que você ainda não pensou. Entendeu? O cara resolve o que eu quero e, além disso, faz eu pensar soluções que nem eu tinha imaginado. A gente aqui, às vezes, parece a nossa bolha, né? Todo mundo sabe sobre seguros. Não, a maioria não sabe. Todo mundo sabe sobre sucessão. Ninguém sabe. Todo mundo sabe sobre financiar o consórcio. Ninguém sabe. A gente, na nossa bolha, não é. A gente vive nessa bolha um pouquinho diferente. Não, perfeito. É aquele negócio, né, que nem você falou. O assessor comum, digamos, né? O cliente chega assim, eu quero saber sobre cripto. Ele vai lá e só responde o que o cliente perguntou. Cripto é isso, isso e isso, nananana. Acabou. Tipo, acabou a assessoria ali. Deu. Né? E aí o diferencial é algo além disso, ir além. Tem até, você foi falando, eu lembrei. Vou dar um exemplo, porque me veio muito isso à mente. Quando você vai nos parques da Disney, vocês já foram aqui nos parques da Disney, não sei se todo mundo já foi, mas assim, a Disney, ela traz esse encantamento. Quando você você chega num funcionário ali, né? E aí você fala, onde fica, sei lá, ou se você pergunta uma informação, onde fica o banheiro, onde fica tal atração, tal brinquedo. Presta atenção, geralmente eles não fazem simplesmente assim, tá ali. Eles não respondem unicamente o que você perguntou. Eles, às vezes, eles vão te dar a informação que você perguntou, mas eles vão te dar alguma outra, você já percebeu? Eles vão te dar alguma outra coisa para te encantar de alguma forma. O banheiro é logo ali. E ali do lado dele tem uma área. Se você também precisar do bebedouro, tá logo ali do lado. Daí você vai para uma atração, às vezes ele vai falar, olha, a atração fica do lado. Se você for por esse caminho aqui, é melhor. Eu acho melhor você voltar aqui e ir por ali, que é melhor aonde você vai chegar. E nesse caminho você vai passar por um bebedouro que você pode carregar, abastecer sua garrafinha que tá vazia. Sabe uma coisa assim? Aí você olha assim, você fica meio encantado com os funcionários surreal, né? Ali. É completamente diferente. Então, acho que a assessoria é o que a gente falou aqui bem. É você responder o que o seu cliente perguntou, mas você também entender, tirar mais dele, entender, trazer soluções que ele às vezes nem estava pensando, refletir, ele nem sabia daquilo. Perfeito. E isso faz toda a diferença numa assessoria. Com certeza. Agora a gente tem um bate-bola surpresa. Um quadro. Vamos lá. Espero estar preparado. Vamos lá? Bora. Posso fazer a primeira? Bora. Passar na prova ou dominar conteúdo? Acho que dá os dois, né? E agora, estudar com a gente lá, a gente bate muito nessa tecla, porque acho que passar na prova é a chave que abre a porta. Não consigo entrar lá se não tiver a porta aberta. Mas, se eu entender o conteúdo, não é sobre se eu vou passar, mas quando eu vou passar. Então, muda a regra do jogo. Assim. Se eu entendi, eu vou passar. E eu já rodei em prova, tá?
Mas eu sempre conto isso para meus alunos, isso não faz de mim menor. Pelo contrário, naquele momento eu não estava 100% preparado. Então, ao entender, eu transformo a aprovação em questão de tempo. Então, eu acho que é bem melhor sempre entender. Senão parece que tu passou na sorte. Crescer rápido ou crescer consistente? Se tiver que escolher, consistente, certamente. É mais ou menos assim, pô, pra tudo, tá? Uma hora até eu ia falar ali, a gente tava nas conversas e eu acabei, acho que entrando em outro assunto. Vamos supor que a gente esteja, sei lá, acima do peso e queira emagrecer. Tem um plano de 3 meses, eu tenho um de 5 dias. Jejum total, 5 dias sem comer. Você vai perder quilos? Vai. É saudável, é consistente. Se vai ter um efeito rebote, acho que muito provavelmente. Não é o que eu mais entendo, mas serve pra tudo. Se você juntar 1 milhão em 20 dias, não tá certo. Alguma coisa aconteceu de errado. Então o crescimento acho que vale a mesma coisa. Eu prefiro consistência, porque isso entrega muito mais previsibilidade e um alicerce mais forte. Para o investidor, ganhar mais ou não perder dinheiro? Aí vai o meu perfil. É muito louco isso. Eu tenho empresa, né? Eu falo sobre esse mercado e às vezes eu posto no meu Instagram que eu não tenho ações na minha carteira. Olha que louco, né? E os caras, caramba, sério, você não tem lucro? Não tenho. A renda variável tá na minha empresa, né? Já tem aquele negócio lá. Mas eu até dou essa desculpa, mas eu nunca fui de ações, por exemplo. Então é muito difícil eu não responder essa pergunta, a não ser de não perder dinheiro. Eu sou bem conservador nos meus investimentos. Não tem poupança, que fique muito claro. Não, é obrigado a não ter poupança, mas eu sou conservador, então eu prefiro não perder. Mas eu preciso contextualizar, embora seja um bate-bola. A sua empresa é o seu risco. Sim. Então, assim, eu sou conservador, pô, você é um empresário. O empresário não é um conservador aqui no nosso Brasil, no nosso país. Né? É um risco, né? Todo dia muda tributação, então, assim... É tenso. É tenso. Então, você São não 50, tem o perfil conservador. São 50 pessoas no time, o governo mudando toda hora. Bom, o risco tá na barba branca aqui, né? Não, nem culpa do Eduardo. Você tá olhando seus investimentos para manter patrimônio e não para onde você vai alcançar ganhos maiores, é ali no seu negócio que já é o seu risco. É que assim, né? eu até falo com a turma que me assessora lá, assim, cara, eu não vou parar muito tempo para olhar, né? Vai ganhar 2% a mais, 4%. O que eu sei fazer mesmo, eu acho que é o meu negócio. Por mais que eu entenda de finanças. Sim. Então, eu foco tempo aqui. É o que entra nessa pergunta que seria, né? O que destrói mais patrimônio? Impulsividade ou falta de conhecimento? Impulsividade, certamente. Impulsividade... Porque a impulsividade faz com que nós pensamos mais em curto prazo. Naquele prazer, naquele momento. E aí, você se endivida, você compra sem pensar... Você tem o carro muito mais caro de manter, porque o teu vizinho, tu quer mostrar pro teu vizinho, né, que tu pode ter aquele carro, então impulsividade talvez uma coisa ande junto com a outra, mas se tiver que escolher entre as duas, impulsividade é o que mata patrimônio, certamente. Perfeito. Pergunta final aqui pra gente finalizar. De tudo que a gente falou, né? Bastante coisa a gente falou aqui hoje. Foi legal. Qual conselho você daria para quem quer mudar de vida financeira? Legal. Eu tenho sempre faço essa pergunta, assim, né? Eu faço essa na minha palestra chamada Culpa é Tua. Eu pego para as pessoas e digo assim, anota aí, pega um papel e tal, escreve qual dinheiro você precisa hoje para resolver sua vida. Para que você falar assim, se eu te der esse dinheiro hoje, você tá hiper mega feliz, tá resolvida a sua vida. E eu brinco assim, o dinheiro, eu tenho um cheque e vou te dar esse dinheiro. E as pessoas começam a dar uma pensada lá, anota aí. Aí, dá um tempinho, e aí eu pergunto, anotou, beleza, não precisa dizer pra ninguém, mas vamos supor que seja 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 500 milhões, eu não sei. Eu tenho esse cheque que eu vou te dar, tá bom? Vou resolver sua vida, concorda? Tu acabou de me dizer que isso aqui é a tua felicidade e é o que muda a tua vida. Você que me disse, beleza? Agora eu vou fazer outra pergunta. Esse cheque tá aqui no meu bolso, eu vou tirar do meu bolso agora. Só que eu tenho uma premissa. Você não pode deixar pra ninguém esse dinheiro e você, com esses 500 milhões, 50 milhões, tanto for, você vai morrer em 3 horas. Ou seja, você tem 3 horas que não dá pra gastar esse dinheiro que você imagina que você colocou aí. Aí tá lá 500 pessoas olhando a palestra, eu pergunto, quem quer o dinheiro? Ninguém levanta a mão. Porque mesmo que eu dê o dinheiro que resolveria a sua vida, em 3 horas você não quer morrer. E nem deixar pros seus filhos, eventualmente você fala assim, não posso deixar pra ninguém, não. Ou seja, você projeta riqueza em 50 milhões, 100 milhões. Você tem a coisa mais rica que tem, que é tempo. Porque você não trocou 500 milhões por 3 horas de vida.
E a gente tem mais 30, 20, 50, não sei quantos anos. Isso vale mais que todo o dinheiro que você acha que é o dinheiro da sua felicidade. Então, você já é rico. Só falta a sua atitude de entender que amanhã a gente vai acordar de novo e vai ganhar mais 24 horas. Que vale muito mais que esses não sei quantos milhões ou mil que você colocou. É o meu conselho. Que incrível, perfeito. Prazer te receber. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para quem acompanhou a gente até aqui, a gente vai deixar aqui o contato do Lucas, o Instagram, todos os cursos, né? Para quem quer acessar. Da LS, vai lá ver, vai lá conhecer. Você que está aí querendo entrar no mercado financeiro ou está buscando aí se especializar, né, as certificações, entra aí, procura o Lucas, a equipe dele, que ele já ajudou ajudou a Kelly. Estamos aqui com a ajuda do Lucas. Com a ajuda viu? do Lucas em muitas certificações que são necessárias para a gente chegar onde a gente chegou. Lucas, Legal. Obrigada Meninas, pela sua participação, obrigado pelo pelo seu convite. tempo. Foi muito legal, fui bem feliz. Eu tenho dado muita atenção sobre quão feliz eu sou nos momentos, nas decisões que a gente toma. A gente está aí ficando... De novo, tempo tem sido para mim a minha principal moeda. E eu acho que a gente tem que olhar para trás e falar assim, a moeda que eu decidi investir fez sentido e para mim fez, fui muito feliz aqui. Obrigado pelo convite. Continue fazendo conteúdo. A recompensa ela não é tão clara, mas ela existe. Vocês estão impactando vidas. Então, obrigado pelo convite. Contem comigo sempre e até uma próxima. Obrigada. Valeu. A gente Obrigada. agradece você. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui e até a próxima.